Bom dia, gatinhos! Começando uma nova semana. Hoje é segunda-feira. Tá chegando o dia do nosso encontro no drive-thru, né? Tô esperando vocês, não faltem, hein? Hoje nós vamos ter aula de português. As páginas são 72, 73, 74, 75, 76, 77 e 78. Tem muitas páginas, mas tem pouquinho trabalho, tá bom? Vamos prestar atenção? Vamos entrar na unidade 8, tá bom? Histórias que divertem. Caramba, história. É bom ouvir história? É bom contar história? Aonde vocês acham que essas crianças estão? Estão numa escola. E a professora está contando historinha. História é muito bom? Sim, aprendemos. A gente tem que prestar bastante atenção, não é? E na casa de vocês, tem alguém que lê para vocês? Ou vocês já estão pegando o livrinho para ler para a mamãe e para o papai? Poxa, eu gosto muito, eu já sei que tem várias criancinhas que já estão lendo e a tia, ó, fica com o coração, ó, batendo muito de felicidade. Tem que ler mesmo. História é muito bom, porque a gente viaja no nosso pensamento. E além disso, a gente aprende a escrever muito mais rápido e muitas palavras, tá bom? Então, nessa página, estamos falando de histórias que divertem. Vamos para a página 74. Conhecendo um novo lugar. Preste atenção. A história que você vai ouvir a seguir foi contada pela professora Kátia para os alunos dela. Essa história tem dois personagens que vivem em ambientes diferentes. Um deles vive na cidade e o outro no campo. Será que há alguma diferença entre esses dois lugares? Cidade e campo? Sim, existe uma diferença na maneira que eles se vestem, na maneira deles viverem. Vamos prestar atenção? Observe as ilustrações. Você consegue imaginar o que pode ter acontecido com os personagens? Ouça a leitura do seu professor. Preste atenção, hein? O rato da cidade e o rato do campo. Certo dia, o ratinho da cidade resolveu banquetear um compadre que morava no mato e convidou-o para um festim marcando lugar e hora. Palavrinha diferente, né? Banquetear, o que será isso? É oferecer um banquete para um amigo, um jantar com pratos diversos, por vários tipos de alimentos, de vários tipos de pratos. E o que é festim? Festim é uma pequena festa. Se ele vai fazer um banquetear para o compadre dele, então só vai ter ele e o compadre dele. Então, festim é uma festinha pequena, onde não tem muitos convidados. Continuando. Veio o rato da roça e logo de entrada muito se admirou do luxo do seu amigo. A mesa era um tapete oriental e os manjares eram coisas papafina. O que é papafina?
de boa qualidade, só coisas boas. Queijo do reino, presunto, pão de ló, mãe benta. Vocês conhecem mãe benta? Mãe benta é um bolinho feito de farinha de arroz com coco ralado. Que delícia, dá até vontade de comer, não é? Tudo isso dentro de um salão cheio de quadros, estatuetas e grandes espelhos de moldura dourada. Olha o ratinho da roça chegando, ó, e o ratinho da cidade. Eles estão vestidos parecido? Eles têm vidas diferentes? Sim. Continuando a historinha. Puseram a comer. No melhor da festa, porém, ouviu-se um rumor na porta. O que é um rumor? Um barulho. O rato da cidade fugiu para o seu buraco, deixando o convidado de boca aberta. Não era nada, e o rato fujão voltou e prosseguiu o jantar, mais atento aos mínimos rumores da casa. Por que ele estava com tanto medo dentro da casa dele? Será que tem alguma coisa? Daí a pouco, novo barulhinho na porta e nova fugida do rato. Ratinho voltou para a casa dele rapidinho. O compadre da roça franziu o nariz. Franziu o nariz, ó. Enrugou o nariz. Isto aqui é muito bom e bonito, mas não me serve. Muito melhor roer o meu grão de milho no sossego da minha toca do que me fartar de gulodices, comidas apetitosas, caras, com o coração aos pinotes. O que é o coração aos pinotes? Coração acelerado, com medo de tudo. Até logo. E o ratinho da roça não gostou. Por quê? O que será que aconteceu? Ele falou que prefere a casa dele porque é sossegado. E o ratinho da cidade tem medo de tudo, não é? Porque tem muitas outras coisas para vir aí. Quem foi que fez essa historinha? Vocês sabem quem foi? Um escritor famoso, Monteiro Lobato. Vou ler um pouquinho do Monteiro Lobato. Ele nasceu em 1882 em Taubaté, estado de São Paulo. É considerado um dos mais importantes escritores brasileiros de história para crianças. Também escreveu obras com temas de adultos. Seus livros para as crianças encantam o público de todas as idades. Entre suas obras tem uma muito importante. Vamos falar quais são? Reinações de Narizinho, Caçadas de Pedrinho e o Pica-Pau Amarelo. Quem já ouviu falar nessa história, o Pica-Pau Amarelo? É do Monteiro Lobato. Se vocês olharem aqui, aqui está o rostinho dele, mas ele já morreu. Ele não está mais perto da gente. Passando para outra página, na página 76, vem o jogo rápido. Presta atenção. Os ratinhos da história viviam em lugares diferentes. Faça uma bolinha ao lado da imagem que mostra a área urbana e um X ao lado da imagem que mostra o campo. Então, vamos lá. Relembrando o que a gente já falou. A área urbana é a cidade. E a zona rural, a área rural, é onde tem o campo. Então, olha só. Dentro das figuras tem um quadradinho. Aonde for a parte urbana, vai fazer uma bolinha.
Então, ó, fazendo uma bolinha aqui. E aonde é a área rural, vou fazer um X. Fazendo um X aqui, onde tem pasto, campo, os animais. Número 2. Como o ratinho do campo se sentiu quando chegou à casa do amigo da cidade? Marque um X. Ele ficou tristinho, ele ficou admirado com a beleza ou ele ficou assustado? Admirado pela beleza do lugar. Então, ó, xizinho aqui. Número 3. Como era a mesa em que o rato da cidade se alimentava? Vamos ver quem prestou atenção. Havia uma pequena quantidade de alimentos? Não. Havia uma grande quantidade de alimentos? Sim. Vamos marcar um X na grande quantidade de alimentos. Número 4. Observe as imagens e numere-as de acordo com seguindo a seguinte maneira. Vamos lá. Aqui eu tenho 3 desenhos e tenho uns quadradinhos embaixo. Vou colocar no número 1 para indicar o início da história. Qual é o número 1? Esse aqui, ele está chegando na casa do compadre dele, ele cumprimenta. Vai colocar o número 2 para indicar o que aconteceu no meio da história. O que aconteceu no meio da história? O ratinho da cidade saiu correndo, ó. Número 2. E vai colocar número 3 para indicar o final da história. Qual foi o final da história? O ratinho do campo foi embora. Número 3. Na página 77, continuando, vem exercício 5. A história que você leu conta de fatos reais que aconteceram de verdade ou criadas pela imaginação do autor? Criadas pela imaginação do autor. O escritor imagina histórias. Por isso que a tia fala que é bem legal. Então, vamos marcar um X criado pela imaginação do autor. Número 6. Nessa história, aparece indicado quando os fatos aconteceram ou não aparece indicado quando os fatos aconteceram? Não aparece. Vamos marcar um X. Número 7. O ser que participa de uma história recebe o nome de personagem. O que é personagem? É quem participa da história, tá? Letra A. Quantos personagens participaram da história que o professor leu? Quantos participaram? 2. O ratinho da cidade e o ratinho da roça, do campo. Então, vai colocar o número 2. Letra B. Quais são os personagens dessa história? Escreve a seguir. Quem participa da história? É cavalo, gato, cachorro? Não, são 2 ratinhos. Então, vai escrever aqui, ó, 2 ratinhos, ok? Observe como o texto da história, o rato da cidade e o rato do campo, ocupa as linhas da página e marque um X na imagem que representa como o texto aparece organizado. Vamos voltar no texto. Lá o texto, ele aparece, ó, do começo ao fim, escrito direitinho, ó. Ou ele aparece só um pedacinho? Vamos ver lá, ó. Ele aparece assim, ó, até terminar a linha, ou aparece pedacinhos? Aparece assim, até terminar a linha. Vamos marcar um X. 9. Ouça o seguinte trecho da história. O rato da cidade fugiu para o seu buraco, deixando o convidado de boca aberta.
A expressão de boca aberta significa, vamos ver o que significa. A boca do rato ficou aberta e ele não conseguia fechar mais, foi isso? Não. Ou o rato do campo ficou surpreso com a atitude do amigo. Ele ficou surpreso, porque o ratinho da cidade, corria para o seu buraco e largava ele lá. Ele ficou surpreso, marcando um X. Na página 78, que é o finalzinho da nosso trabalhinho, vem, é verdade? Uma perguntinha. As pessoas que fazem parte das histórias imaginárias, assim como os animais e os objetos que agem como seres humanos, são chamados de personagens? Sim, são chamados. Todas as pessoas ou animais que participam da história são chamados de personagens. Conectando com geografia. Vamos prestar atenção? O texto que o professor leu fala de um ratinho que vivia no campo e outro que vivia na cidade. Esses lugares são diferentes? Sim! No campo encontramos plantações, criações de animais, rios e poucas moradias, pois geralmente há uma menor quantidade de pessoas vivendo nesse lugar. Correto! Então, no campo, nós temos tudo isso. Plantações, rios, poucas pessoas, animais, não é? E na cidade encontramos muitas moradias, muitas casas, prédios, comércios, fábricas, ruas, avenidas e geralmente é uma maior quantidade de pessoas vivendo nesse lugar. Correto? Corretíssimo, tá? Então hoje nós vimos um pouquinho e relembramos o que é cidade e o que é campo. Zona rural, zona urbana, tá bom? Beijinho. Tchau, tchau. Até daqui a pouco.